Isso. Deixa eu ver uma coisa aqui no chat. Deixa eu ver o que o povo está falando. Tem que ver o povo que está entrando. Admite todo mundo, está tudo certo. Beleza, então vamos lá. A gente vai falar de conservação de energia mecânica, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje, dentro da aula de física para vocês. Primeira coisa que a gente vai falar para vocês sobre energia é que a energia ela também está associada ao trabalho. Tá? O que é o trabalho? O trabalho dentro da física, ele é uma relação da força, e quando eu tenho um corpo e eu imprimo uma força nesse corpo, e esse corpo sofre um deslocamento, ele sofre trabalho, ele realiza trabalho. E o trabalho é uma energia. Tá? Essa energia ela pode ser transformada em energia mecânica, energia cinética, energia potencial, energia na forma de calor, enfim, na energia elétrica, esse trabalho realizado, ele vai ter uma consequência lá no final. A energia cinética, ela está associada a movimento. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra cinética, lembrem de cinema, e cinema lembra movimento, tá certo? E aí eu tenho um exemplo aqui, né? Uma mocinha está num carro, e esse carro pesa, né? Pesa não, desculpe, esse carro tem massa de 500 quilos. E esse carro, ele atinge uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, essa é a situação que nós temos. Então, nós temos algo em movimento, nós temos um corpo em movimento. Quando esse corpo está em movimento, eu consigo determinar a energia envolvida nesse movimento. Essa energia cinética. A energia cinética é uma relação da massa do corpo, a velocidade dele dividido por 2. Notem que a unidade de medida de energia, ela é Joule. Tá? O Sistema Internacional de Medidas, a energia é sempre dada em Joule. Qualquer tipo de energia. Tá? Trabalho também é uma forma, né, de energia. Então, também é dado em Joule. Então, toda vez que vocês virem lá a unidade de medida Joule, pode ter certeza que é energia. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, qual que vai ser a energia cinética envolvida nesse movimento? A massa do corpo, né, a massa do carro, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí a aplicação de fórmula, substituo os valores na expressão e eu tenho o total aqui de 1000 joule, ou 1 kJ, tá bom? Também posso escrever dessa maneira, escrever aí da forma de 1 kJ. A próxima forma de energia que a gente vai ver é a energia potencial. A energia potencial está associada ao campo gravitacional. Ela tem uma relação com a força, peso que é exercida sobre os corpos. Notem que a força-peso é uma relação da massa pela aceleração da gravidade. E a altura, né, seria a distância desse corpo que está lá no alto até chegar no solo, ou, né, onde vai atingir aí a sua velocidade máxima, né? Notem que a energia potencial também é muito parecida com a relação de trabalho, provando que trabalho e energia são coisas bem linkadas uma com a outra. Porque o trabalho é uma força vezes o deslocamento. Né? E aí, claro, tem o cosseno do ângulo. Mas, assim, é trabalho vezes deslocamento, é força vezes deslocamento. Então, se eu tenho a força-peso exercendo uma força sobre um corpo e ele desloca esse objeto do alto para o solo, então eu também estou realizando um tipo de trabalho. Essa energia potencial é a energia armazenada no corpo quando ele está lá no alto. Então, quando ele está lá no alto, ele armazena uma quantidade de energia que, quando eu soltar esse corpo, ele vai adquirir velocidade.
Então, a energia potencial, essa energia armazenada, ela vai se transformando em energia cinética, até chegar no solo, até chegar no chão. E aí eu coloquei o exemplo da maçã, né? A massa da maçã, nas duas situações aqui, A e B, é 0,1 kg, ou 100 gramas. E a altura no ponto A é de 5 metros e a altura no ponto B é de 2 metros. E aí eu preciso saber qual das maçãs vai ter uma maior energia potencial. Aplicando a fórmula de energia potencial, que é peso sobre altura, né? mgh, massa vezes aceleração vezes altura, é peso vezes altura, porque tem a ver, eu estou associando a altura e a força-peso influenciando nesse corpo. E a unidade de medida continua sendo joule, e aí eu aplico a fórmula direto. Então, no ponto A, então, como eu vou fazer uma comparação, eu tenho que analisar o ponto A e o ponto B. No ponto A, eu tenho esse resultado de energia potencial. mgha é a altura no ponto A, tá bom? Aí eu substituo os valores e cheguei a 5 joule. No ponto B, eu fiz a mesma coisa, substituí os valores e cheguei a 2 joule, tá? Então, a energia potencial ela é maior no ponto A. A maçã no ponto A, a maçã A, né, vamos dizer assim, ela é a que tem uma maior energia potencial, porque a sua altura, né, a altura onde ela está é maior do que a altura em B. Uma coisa bem interessante que vocês têm que ter de informação é que a aceleração gravitacional, a média dela, tá, média, é de 9,8. Isso é uma média, e aí na física a gente utiliza 9,8, um valor mais preciso. Mas, para termos de cálculo, para ficar mais fácil as nossas contas, a gente vai adotar 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de aceleração, de uma maneira mais fácil para fazer conta, tá bom? Não é que ela seja 10. E a aceleração da gravidade, ela depende do ponto que você está olhando na Terra. Então, dependendo do ponto que você está, da localização que você está no planeta, a aceleração ela sofre pequenas variações, tá? Mas na média é 9,8. Deixa eu ver se parar um pouquinho. Até aqui tranquilo, energia potencial, energia cinética. Então, retomando, energia cinética tem a ver com movimento, né? Ela está associada com a massa, a velocidade, porque tem movimento, então tem que ter velocidade, dividido por 2, mv² sobre 2. A energia potencial, ela está associada a uma energia que você vai armazenar. É como lá nas hidrelétricas, eu tenho a represa, eu faço a represa ela vai ter uma queda d'água para poder girar a turbina. Então, eu tenho uma energia potencial armazenada, que quando eu abro as comportas, a água vai descer, vai passar pelas paletas lá dentro, né, as pás, vai girar, aí tem também um pouco da questão do eletromagnetismo também, que é um gerador, ele vai usar essa energia cinética, né, a potencial se transformando em cinética, gira aquelas pás, e esse movimento ele vai transformar em energia elétrica para a gente, tá bom? Então, essas duas energias, potencial e cinética, juntas, elas vão chegar, né, à conclusão do que a gente chama de energia mecânica. Então, aqui nós temos a energia mecânica sendo igual a energia potencial mais a energia cinética. Então, a energia mecânica é a soma das duas, tá bom? Na energia potencial elástica, a ideia é a mesma. Você vai armazenar energia, tá bom? Esse armazenamento de energia, na mola, aí eu tenho objetos, materiais elásticos, materiais que se deformam e voltam à sua conformação original, tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, a mola, mas pode ser um arco e flecha,
pode ser um elástico de dinheiro, pode ser o elástico de prender cabelo, qualquer objeto que se deforma e ele volta para a sua conformação original, a gente fala que esse material é elástico. Na energia potencial elástica, a gente vai ter uma outra relação matemática aqui, né? Na potencial elástica, a gente vai ter que existe uma constante elástica da mola. Essa constante elástica, ela depende do material. Ela depende do tipo de material. E é um valor tabelado. Vocês não precisam fazer contas para chegar nesse valor. Tá? Cada material tem o seu específico. Essa constante elástica, multiplicada pelo deslocamento que eu fiz, pela deformação ao quadrado dividido por 2, vai me dar energia potencial elástica. Tá? Então, qualquer tipo de material com essas propriedades elásticas, a sua energia potencial é calculada exatamente dessa forma. Eu tenho a constante elástica, a deformação ao quadrado dividido por 2, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, eu tenho uma mola, essa mola sofre a ação de uma força, essa força ela é vetorial, né? Toda força tem uma direção e sentido. Essa força desloca essa mola e essa mola sofre uma deformação. Quando essa mola sofre uma deformação, né? O X aqui, aí eu coloquei aqui que essa deformação foi de 10 centímetros. E eu quero saber qual é essa energia potencial elástica, energia armazenada na mola. Aí eu fiz a mudança de unidade de medida, de centímetros para metro, porque na física todas as medidas de comprimento elas são em metro. Aí eu utilizei a fórmula. O valor da constante elástica é um valor fornecido pelo exercício, vocês não precisam calcular, e aí multiplica pela deformação ao quadrado dividido por 2. Então, a energia potencial elástica nesta mola é de 10 joule. Tá bom? Então, aqui é a potencial elástica. E aqui é a energia mecânica, que é a soma das duas. Tá bom? Com relação à conservação da energia, que isso é o que interessa para a gente. Aí a gente tem que parar um pouco aqui e conversar sobre isso. Na energia mecânica, a teoria diz que elas se conservam. Então, a mesma energia que eu tenho mecânica no início de um processo, de início de um deslocamento, do que for, de um trabalho, né? Estou realizando um trabalho, não deixo de realizar. Quando essa energia mecânica inicial passa pelo processo todo e chega lá no seu final, né? Conclui a sua trajetória ali, eu falo que a energia mecânica em A tem que ser sempre igual à energia mecânica em B. Vamos imaginar um pêndulo. Então, eu tenho um pêndulo. Se eu soltar o pêndulo, ele vai atingir o seu máximo e vai voltar no mesmo lugar. Então, a conservação da energia mecânica, ela se comprova através de um pêndulo. Contudo, a gente tem que memorizar que essa teoria ela só é válida quando eu desprezo forças que vão atrapalhar esse movimento. Então, o movimento do pêndulo tem energia potencial aqui, tá potencial, eu solto o pêndulo, ele vai adquirir a velocidade, a energia vai adquirir velocidade, vai ter energia cinética, vai atingir seu ponto máximo, volta na potencial, cinética de novo e potencial. Mas isso se eu não tiver o atrito do ar. Se eu tiver o atrito do ar, ou até mesmo meu dedo, ele já interrompe o movimento, porque eu tenho uma força de atrito do dedo com a caneta, então ela não permite que o movimento se complete, né? Que mantenha, que se conserve a energia mecânica. Então, quando a gente fala que a energia mecânica em A é igual a em B, é porque a gente desprezou todas as forças que interagem junto, porque existem forças interagindo junto, tá? Mas é para fins didáticos, para ficar fácil da gente conseguir entender o nosso conteúdo. Então, aqui está bem claro que a energia cinética, a energia mecânica inicial é sempre igual à final, desde que eu não tenha nenhuma força de atrito, força de resistência do ar, enfim, não tenha nada atrapalhando o sistema, tá? E aqui eu tenho uma comprovação de que a conservação da energia mecânica ela existe. Então, eu tenho um prédio e eu soltei uma esfera, um objeto lá do alto do prédio.
Soltando lá do alto do prédio, quando eu estou com esse objeto lá em cima, ele não tem velocidade. A velocidade dele é zero, ele não começou o movimento ainda, né? Então, a energia potencial, eu coloquei valores só para ficar ilustrativo, o valor inicial é 100. A energia potencial, a energia armazenada é de 100 joules. Só que a energia cinética é zero. A energia mecânica é a soma das duas, 100 mais zero. Então, vai dar 100 no total. Só que com o tempo, eu soltei esse objeto lá do alto do prédio. Quando eu solto esse objeto do alto do prédio, ele começa a adquirir velocidade. E se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Então, há uma transferência, há uma transformação de energia potencial em cinética. Aí a energia cinética vai aumentando à medida que ele vai adquirindo velocidade, e a energia potencial vai diminuindo, porque a altura está diminuindo, ele está chegando perto do solo. Quanto menor a altura, menos energia armazenada, porque ela está sendo transformada em energia cinética. E aí, em qualquer estágio que eu observe esse corpo caindo, eu vou ter energia potencial, por exemplo, 80 e energia cinética 20. O total vai continuar sendo 100. Mais para o final do percurso do objeto, a energia potencial cai para 20 e a cinética aumenta para 80, por exemplo. Mas a energia mecânica continua sendo 100. Então, a energia mecânica lá no início do movimento é 100 joule. No final do movimento permanece constante, 100 joule. Porque aqui eu não tenho potencial mais. Eu tenho só a energia cinética que já também depois encerra o movimento, acabou tudo. Aí eu não tenho nem potencial nem cinética porque ele está no solo, acabou tudo. Tá bom? E aí aqui eu tenho um exemplo também do menininho no skate. Tá? Então aqui eu quero determinar, por exemplo, qual que é a velocidade do menininho aqui nesse ponto B. Quero saber a velocidade dele aqui em B. Primeira coisa que a gente observa durante o movimento do skate, né, em qualquer movimento que se faça ali dentro do esporte, eu tenho sempre uma energia potencial, que é quando ele está lá no alto da rampa, e a velocidade dele é zero, porque ele não começou o movimento ainda. Mas ele tem uma altura. Então, dependendo da altura da rampa, ele vai adquirir uma velocidade X. Porque essa energia potencial armazenada, ela vai se transformar em energia cinética. Então, o menininho sai do alto da rampa e começa a descer, fazer o percurso dela. Como que eu calculo isso? Então, a energia cinética no ponto A, ela vai ter que ser igual à cinética no ponto B. E foi a demonstração de contas que eu fiz aqui. Energia mecânica no ponto A igual ao do ponto B. E o que é energia mecânica? É a potencial mais a cinética. Então, eu tenho a cinética mais a potencial em A. E eu tenho a cinética e a potencial em B. Como eu não tenho energia cinética em A, porque o movimento não começou, a velocidade é zero, então todo esse conjunto ele fica zerado. E aqui eu também, no ponto B, eu não tenho mais energia potencial, porque ele já chegou no fim do percurso. Ele chegou no ponto que eu queria analisar e ele já não tem mais altura. Então ficou essa relação matemática para calcular a velocidade em B. Velocidade em B é igual a raiz quadrada de 2GH. Essa expressão, velocidade igual a raiz quadrada de 2GH, é a expressão utilizada para calcular a velocidade quando eu tenho esses tipos de movimento e relacionado à energia mecânica. E aí eu vou substituir valores. A gente já sabe que a aceleração da gravidade é 10, né? E que a altura que o menininho estava era 7,2. E aí dá a raiz quadrada de 144, que é 12 metros por segundo. Se eu transformar essa unidade de medida para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, vai dar aproximadamente 40 e poucos quilômetros por hora. É uma velocidade até considerável, né? Que ele atinge no percurso do skate aí, tá bom? É isso, gente. O que a gente tinha para falar sobre conservação de energia e os conceitos de energia mecânica, trabalho, né? Qualquer coisa vocês podem me achar por aqui, tá bom? E aí agora eu estou aberto para tirar dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, nós temos tempo ainda para conversar. Esse princípio, Caio, de mecânica, ela é utilizada em carro, utilizada em tudo.
na indústria, né? Tudo que você imaginar tem. Física, ela é presente, muito presente no nosso dia a dia. Dúvidas de como aplica as fórmulas, tranquilo. Nenhuma, ótimo. Isso é bom, sinal que vocês compreenderam a... Ela é complicada, ela não é complicada, ela é que é muita informação dada de uma vez. Mas quando você pega e retoma, você vai poder assistir a aula novamente, porque está salvando, né? Você vai conseguir compreender melhor. Então, as aulas de física que eu tenho lá, tem algumas aulas de física do ano passado, né? Aí tem algumas coisas básicas do ano passado também. Mas dependendo do que você precisar, Eric, você me chama que a gente monta alguma coisa aqui e disponibiliza para vocês lá sim, tá bom? Obrigado, Giovana. Obrigado pelo feedback positivo. E também, se tiverem feedbacks negativos, também é bom, porque a gente melhora. A energia mecânica, Gabriel, ela funciona assim. A energia mecânica, ela é uma somatória de outras duas energias. Eu tenho, dentro de um movimento qualquer, eu tenho um primeiro momento do movimento que eu armazeno uma energia, que eu chamo de energia potencial, que ela está relacionada à altura e gravidade, se ela for relacionada à gravidade, né, a influência da força-peso, ou se o objeto for um objeto material elástico, né, um arco e flecha, uma mola, eu também tenho essa energia potencial. É uma energia que eu guardo, é um trabalho que eu realizo. Dentro da física, trabalho é a força exercida suficiente para causar um deslocamento no objeto, tá? Essa energia potencial, depois, quando começa a ocorrer um movimento, ela é transformada em energia cinética. A energia cinética está associada a movimento. E ela depende também da massa e da velocidade do objeto. A soma dessas duas energias é o que a gente chama de energia mecânica. Então, a mecânica, ela explica muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, eu quero saber qual é, por exemplo, lá no Hopi Hari, tem no Hopi Hari também. Tem lá o estilingue lá, né? Um brinquedo que ele te puxa e depois te solta ou vai direto, alguma coisa nesse sentido. E ele, na volta, ele vai subir uma rampa e ele vai atingir uma altura X. Então, tudo é calculado naquele brinquedo, qual a energia potencial, qual a velocidade necessária, qual que é a energia cinética envolvida, para que quando ele voltar, ele consiga atingir uma altura suficiente para ser puxado de novo pelas correntes lá do trilho, né? Para depois soltá-lo para adquirir o movimento. E é esse movimento também, né? Esse potencial que ele te joga para poder fazer todo o percurso do brinquedo. Então, essa energia potencial é uma energia armazenada que, quando ele libera essa energia, ele faz o movimento lá do carrinho e passa todo o percurso e volta, e a gente fica feliz porque fica virado de ponta cabeça e é muito legal. Quer aprender física? Vai num parque de diversão, que é bem legal. Obrigado. Deixa eu ver quem que falou. Não, já foi. Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Acho que tem mais. Acho que não tem mais. Faltou uma. O e-mail que o senhor falou, minha nota no boletim. Eu vi. Então, você já tinha nota. Eu achei estranho, porque você comentou da tua nota, mas você tinha no sistema lá, aparecia notas. Tá? Mas eu te dei uma devolutiva. Tá? Acho que você fez uma recuperação. Se eu não me engano, foi você que fez. Eu recebi um e-mail com esse nome, fazendo uma recuperação, mas está lá já, tá? Tá resolvido. Então, Raíssa, o que você não entendeu muito bem? Especifica o que é não entender muito bem. Aí a gente tira essa dúvida. Aí se especificar fica melhor. Se quiser falar... Né? Os cálculos. Então, os cálculos é assim, não tem jeito. Você tem algumas fórmulas. Então, para calcular a energia mecânica, eu preciso saber a fórmula da energia potencial e a fórmula da energia cinética.
A energia cinética, ela é calculada da seguinte forma: a massa do objeto, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ponto. A energia potencial, ela é calculada da seguinte forma: a massa do objeto de novo, a aceleração da gravidade e a altura, tá? Se for relacionado à altura, né? Se o exercício falar de altura. Se o exercício falar de algum objeto elástico, aí a energia potencial, ela está relacionada à constante elástica, à deformação ao quadrado dividido por 2. A soma da energia cinética com a energia potencial dá energia mecânica, tá? Esse é o contexto dos cálculos, tá bom? Mas vocês vão poder rever no canal do YouTube lá, o Biratã. Eu coloquei no chat aqui, vou colocar de novo para vocês verem, antes de acabar o tempo, para vocês assistirem. Assim que terminar de gravar essas coisas, assistam lá novamente a aula com mais calma. É que o tempo que dá do Zoom é muito pouco para a gente fazer uma aula mais esticadinha, com mais calma, pegar mais exemplos, entendeu? Mas nada impede que vocês depois, chove de e-mail, chove de coisas no WhatsApp para a gente tirar dúvida, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui rapidinho, porque o nosso tempo está no talo. Se cair, gente, caiu, hein? Aí já não... As fórmulas. Essa é da energia cinética, tá bom? mv² sobre 2. Aí eu tenho potencial mgh, tá bom? Quando é gravitacional, quando está a força-peso influenciando. A elástica, que é K constante, né? Vezes a deformação ao quadrado sobre 2. E aí a energia mecânica é a soma das duas, né? Como foi feito aqui no exemplo. Só que aqui, como estava... Esse exemplo é de uma força gravitacional, então aqui eu usei a energia potencial gravitacional. Se fosse uma mola ou um arco e flecha, aí seria potencial elástica aqui, tá bom? Essa são as fórmulas. Mas vocês podem ver, de novo, a aula. Gente, vai acabar, né? E depois vocês podem assistir tudo no YouTube de novo. Vou colocar lá no YouTube, tá? Assiste lá que